Food Service Brasil. Esse podcast que você vai acompanhar, ele é um bate-papo com o Pierre Berenstein, CEO da Blooming Brands, e o Cláudio Gecker, COO da Arista. Nosso bate-papo foi muito para trazer sobre como a transformação digital é um processo que foi acelerado pela pandemia, que, ao mesmo tempo que ele trouxe desafios para a gente nessa pandemia, a transformação digital foi uma solução e que, no pós-pandemia, ela pode trazer até uma oportunidade de expansão do setor de alimentação fora do lar. Então, acompanhe o podcast em que você vai ter a visão tanto do início da cadeia, do produtor com a Arista, no caso do Cláudio, e com o final da cadeia, os operadores de food service, com o Pierre e a visão dele da Blooming Brands. Me apresentando, meu nome é Fernando Domingues, eu sou hoje Head do Comitê de Transformação Digital do IFB e sou coordenador do Startup Lab da ESPM. E eu queria apresentar os nossos dois convidados de hoje, que estamos recebendo aqui, que é o Cláudio Gecker, que ele é presidente e CEO da Arista América Latina. Cláudio, bem-vindo e muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Fernando. Um prazer estar aqui com vocês. Além disso, a gente também está aqui com o Pierre Berenstein, que ele é CEO da Blooming Brands, dona das marcas Outback, Abbraccio e Ossi Grill. Bem-vindo, Pierre, e muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Fernando. Cláudio, é um prazer poder contribuir com o IFB e poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Muito bom. Pessoal, o tema central do nosso podcast de hoje, ele é basicamente para a gente trazer a seguinte reflexão. Passamos aí por um 2020 muito difícil para o setor de food service, por causa da pandemia de Covid-19, e a necessidade de distanciamento social. Muitas empresas conseguiram se manter praticamente por causa do delivery, e a gente teve uma queda imensa no nível de faturamento e vendas de todos os setores do food service brasileiro. Para muitos, a transformação digital está sendo a principal solução, e acelerar a transformação digital talvez seja uma das poucas coisas boas que a gente está conseguindo retirar desse momento tão difícil. E aí, nós trouxemos esses dois convidados porque todos têm exemplos muito legais do que é possível fazer em termos de transformação digital em meio a esse momento tão difícil e que exige tanta inovação das empresas. Para poder começar, eu vou fazer uma pergunta para você, Pierre. A Blooming Brands, ela passou vários meses com seus restaurantes fechados por causa da pandemia e da necessidade de distanciamento social. E vocês investiram em muitos produtos, embalagens e deliveries, e até agora chegaram a criar uma marca 100% focada nesse modelo. Conta para a gente um pouco como que foi todo esse processo de se adaptar a esse modelo de delivery até chegar à criação do Ossi Grill. A questão é ótima, Fernando. Eu acho que é uma jornada, né? E talvez seria um podcast só sobre essa jornada. Eu vou usar meu poder de síntese para contar um pouquinho. E o Cláudio acompanhou bem de perto. Eu lembro das conversas que eu tinha com o Cláudio quase toda sexta-feira sobre o que estava acontecendo. Então, uma das coisas também é que a gente conseguiu aproximar muito os elos da cadeia de food service. Foi algo que a pandemia também ajudou. A gente já vem num processo, né, como Blooming Brands, de transformação digital há alguns anos. Tudo o que aconteceu, né, nesse período de pandemia, nesse último ano, foi uma aceleração de assuntos e projetos que a gente já vinha trabalhando. Então, o delivery a gente começou há cerca de 2 anos e meio, 3 anos atrás, a olhar, porque a gente entendia que era o modo de penetrar, né? Quando a gente olha o mercado de food service, você tem a alimentação fora de casa e a alimentação dentro de casa, era a gente levar o momento Outback, o momento do Abbraccio e agora uma nova marca digital para dentro da casa dos consumidores e acessar esse novo mercado. Então, é claro que a gente estava vindo num ritmo muito diferente, e eu lembro bem a data, né, lá pelo dia 20 de março, quando a gente decidiu encerrar todos a operação de salão, né? Importante dizer que o restaurante não ficou fechado, o que ficou fechado foi o atendimento no salão. E aí a gente tinha uma parte
dos nossos restaurantes já com delivery implementado, que obviamente aceleraram muito em razão da demanda, né, e por ser a única fonte para o nosso consumidor. Mas o plano de rollout, né, de colocar o delivery em 100% dos restaurantes, a gente tinha planejado fazer em 10 meses. E no fim da história a gente fez em 10 dias. Então a gente usou todas as ferramentas digitais. Eu acho que o Covid ensinou de verdade o que é ser ágil, né? E a necessidade e as restrições foram a mãe da aceleração digital e da adoção digital. E foi muito interessante, porque pré-pandemia a gente olhava que a adoção do consumo de delivery via ferramentas digitais ainda estava ali muito restrita num público millennium que tinha um pouco mais de facilidade no uso de tecnologia. Mas a partir do momento, né, que era a única solução, a gente viu uma aceleração enorme na adoção de ferramentas digitais, na utilização, e é algo que de verdade eu entendo que veio para ficar e não vai retornar. Alguns números para você ter ideia da pivotada que a companhia deu, né? Pré-pandemia, a gente fazia mais ou menos 50 mil entregas do delivery por mês. Durante o pico, quando a gente era só delivery e não tinha salão operando, a gente chegou a fazer 500 mil entregas no mês. E hoje a gente está num ritmo, e aí vai depender muito do nível de restrição de cada estado e essa dinâmica que a gente já se acostumou a lidar com, mas a gente pode dizer que na média a gente está fazendo 100 mil entregas por semana, 400 e poucas mil entregas no mês. Então é um negócio realmente que acelerou, veio para ficar. A gente entende que mesmo com a volta de 100% dos salões, a retenção do volume adicional de delivery vai ser bem importante, deve representar mais do que 25% do nosso negócio, muda um pouco a lógica do negócio, e o que a gente viu, né, e aquela nada como uma boa crise, né, para a gente entender o que são os nossos ativos, posicionamento estratégico. A gente viu, bom, a gente tem mais ou menos 120 restaurantes espalhados pelo Brasil, nas melhores localizações desse país, eu posso entregar em 1 hora. A gente começou a conversar mundialmente, globalmente, sobre marcas virtuais e olhar um pouco o movimento de dark kitchens, mas eu ainda não tinha muito por que ir para uma dark kitchen. Eu tinha alguma capacidade ociosa e aí a gente criou o Ozzy Grill, que é uma marca no Brasil nativa digital, aonde o Cláudio deve lembrar quando eu falei, a gente está bolando um negócio novo, vamos começar a testar. A gente testou pequeno, aprendeu, ajustou e agora a gente está no momento de scale up. Então hoje a gente está com 12 unidades em operação e rapidamente a gente vai chegar a 50 unidades, produto maravilhoso, super bem aceito, todos os índices testados. Então, é óbvio que ninguém queria passar por uma pandemia, mas a pandemia ajudou a acelerar várias coisas, né? Principalmente a digitalização. Importante dizer que para a gente, digitalização não é só o ato mercantil do delivery, né? É um modo de agir, de se comportar, né? De conduzir projetos e, fundamentalmente, dentro da nossa cultura de empresa, a gente usa a digitalização para aproximar as pessoas, não para afastar, e para criar momentos extraordinários e surpreendentes. E é engraçado que você falou essa frase de momento de aproximar. Eu até tenho um case pessoal meu, porque eu, com a pandemia, comecei a consumir muito mais Outback, mas um novo modelo de relação, porque antes eu ia muito para o Outback, muito mais para comemorar, etc. E eu comecei a virar um consumidor de salada, de comidas do dia a dia, além da comida para uma comemoração especial. Vocês devem ter visto, né, essa mudança de comportamento do consumidor também, né? O que vende mais, menos, deve ter mudado também, né, Pierre? A verdade, quando você olha a jornada do consumidor, né, e a jornada do consumidor do off-premise é diferente do on-premise, mas o que era muito importante para a gente é sempre como eu mantenho a experiência, né? Como eu garanto que eu vou surpreender o nosso consumidor. Então, foi desde o começo, a gente criou algo que é muito simbólico, mas cria uma experiência, uma pequena carta, dizendo, olha,
para você ter seu momento Outback, entra no Spotify, clica na playlist Outback Brasil, diminui a luz, vai lá, esquenta o seu pão australiano e tenha um momento Outback delicioso, fora o cuidado todo com embalagem, porque a gente entende que tem um momento de unboxing que é importante e claro, toda a segurança biológica no momento desse é fundamental. E também o tipo de consumo distinto, momentos distintos. A gente tem uma coisa muito forte na nossa imagem de marca, que é levar a descontração, momento de leveza, e a gente usou e criou produtos especificamente dedicados para esse momento e coisas que surgiram, e o Cláudio participou disso. Então a gente queria criar um momento que lembrasse uma confraternização. Disse, confraternização aqui no Brasil e coxinha tem algo muito parecido. Daí, a gente fez um hackathon junto com a Arista, né, e junto com o pessoal da Universidade São Judas Tadeu, onde foi o vencedor desenvolveu uma coxinha de ribs. E aí a gente pegou, adaptou, porque aquela coxinha era um protótipo, fácil de fazer em baixa escala, mas para escalar e vender, a gente precisaria, de verdade, adaptar um pouquinho a receita. Adaptamos a receita, foi um sucesso de venda enorme, e as pessoas utilizaram para um momento de happy hour. A gente conseguiu gerar essa história muito bacana, fora o Mates Club, que é uma embalagem específica para consumo em grupo, onde você faz o unboxing e dentro tem outras pequenas embalagens que são, de verdade, quase utensílios domésticos, né, onde as pessoas se servem, o que é muito bacana. E a gente entendeu também que as pessoas estão cansadas de lavar, né, prato nesse momento, porque consumiu tanto dentro de casa, e a embalagem faz esse papel junto, e tem muita novidade que tem aí por vir, mas foi um momento criativamente muito, muito legal, e o time trabalhou, de novo, com uma mentalidade digital, testando, aprendendo, fazendo testes A/B, testando MVPs e toda coisa que era muito teórica, que se transformou em ação de fato. E conectando com isso, Cláudio, trazendo essas mudanças que tem na ponta da cadeia, quem está ali atrás, produzindo para a ponta da cadeia, que está se transformando, como foi estar ali ajudando nesse processo de transformação, como o próprio Pierre comentou, da relação entre o Outback e a Arista? Então, a experiência de estar participando aí nesse momento sem precedentes, como a gente fala, realmente é uma experiência que muito pouca gente vai viver na vida, né? Ou seja, nós estamos vivendo uma pandemia que a gente parece que está num filme de ficção científica. Então, você precisa realmente se reinventar. Isso aí parece um chavão, mas nós, que somos fornecedores praticamente do mercado inteiro, a gente viu de tudo, né? Viu gente que demorou muito para conseguir entender que precisava mudar e reagir, e vimos exemplos como o Outback, né? Eu fico falando sempre aí e sem puxar saco nenhum, que eu não preciso, mas o Outback é um dos maiores exemplos de quem conseguiu rapidamente se reinventar, entender a nova situação e mudar de acordo, né? Então, nós, no início da pandemia, nós sofremos bastante. A gente tem praticamente todo o nosso volume, né? Toda a nossa produção, ela é destinada ao food service, né? E nós tivemos que também nos reinventar nessa história, né? Então, eu acho que agora, até quando você olha a primeira onda e a segunda onda, a gente vê bastante diferença já. Na primeira onda, percebemos que o mercado não estava preparado para nada digital, né? E, inclusive, tinha diferenças entre os nossos clientes em relação à jornada de digitalização, e isso impactou muita gente, impactou muito mais do que outros, né? Então, eu acho que, assim como o Outback, nós da Arista a gente já vinha numa jornada de transformação, já há uns 2, 3 anos que a gente vinha passando por essa jornada toda, que realmente não tem a ver só com a parte comercial, tem a ver com o processo, tem a ver com a nossa
automação industrial, a indústria 4.0, tem a ver com uma série de procedimentos internos e metodologias de trabalho, né? E projetos que a gente vinha utilizando, como o Outback também utiliza e outros clientes, né? Mas isso fez com que a gente pudesse aplicar essa mentalidade ágil à mudança que a gente estava sofrendo também. Então, foi muito importante e poder nos transformar, no caso da indústria, né? Por exemplo, para nós, acelerar algumas coisas que já vinham, mas que a gente acabou tendo que aprofundar. O nosso e-commerce ficou muito mais robusto do que era antes da pandemia. A gente começou a realmente aplicar metodologias de indústria 4.0, de automação de processos e uma série de outras questões de digitalização do nosso dia a dia, né? O home office, hoje a gente abriu mão dos nossos escritórios, nós entregamos o nosso headquarter, vamos dizer assim. Hoje, todo o nosso trabalho é feito primordialmente em home office, e a gente tem alguns espaços onde a gente consegue se juntar com as pessoas, né? Então, falam que realmente o acelerador da transformação digital foi a Covid, e a gente teve que acabar se adaptando muito a esse novo momento. Algumas coisas vão ficar, algumas coisas já estão indo embora, né? Essa segunda onda é uma segunda onda completamente diferente da primeira. Na primeira onda, 2/3 dos restaurantes se fecharam, ficaram fechados integralmente. Agora a gente tem praticamente todos os nossos clientes com restaurantes abertos, né? Alguns funcionando onde, por exemplo, Rio Grande do Sul agora, que entrou na faixa preta, né? Aí fecha um pouco, mas funciona com delivery, mas a maior parte do Brasil hoje funciona o salão. Tiveram que se adaptar muito, né, com as questões de distanciamento também, mas funciona com salão e funciona no delivery, no takeaway, né? O Outback é um exemplo, eu fico falando impressionante, né? Porque talvez fosse dos nossos clientes, a gente tem muito cliente de fast food, né? E temos alguns clientes de casual dining, como o Outback, mas o Outback, desses clientes todos, a gente achava que ia ser o que ia sofrer mais. Se você olha na essência, né, do que é o Outback, é basicamente celebração, consumo dentro do restaurante, né, aquele ambiente muito importante, né? E eles fizeram um trabalho, eu não tenho nem como falar melhor do que já foi falado aqui pelo Pierre, mas realmente o trabalho que foi feito foi sensacional. De conseguir, a gente fala sempre, né, tentar sair, entrar de uma maneira, sair melhor da crise, né? Nós achamos que o Outback realmente está fazendo isso, outros clientes estão fazendo também, mas com certeza o Outback está fazendo, e a gente acha que a gente também entrou de um jeito e nós estamos, depois de entender tudo o que está acontecendo e revisar toda a nossa estratégia, nosso portfólio, a gente acha que também está mais forte do que quando entrou. Eu até faço uma conexão entre isso que você falou, e aí pergunto, Pierre, o Cláudio falou muito da coisa dos clientes ali se transformando, como você mesmo trouxe. Como foi ver aí a cadeia para trás do Outback também se transformando nesse momento? Foi uma coisa que você percebeu também, fornecedores, alguns se adaptando mais rápido, mais devagar? Como é que foi isso? Mas vamos lá. É claro que tiveram reações muito distintas dependendo do tamanho, porte ou até maturidade na transformação digital ou até dos impactos. Então, o que a gente viu, e eu poderia classificar em 2 ou 3 grandes grupos, mas um grande grupo que a gente estabeleceu uma comunicação imediata e um trabalho em conjunto, dando toda a visibilidade do que estava acontecendo para evitar um efeito chicote na cadeia, tanto para um lado quanto para o outro, e acho que aqui com o Cláudio foi um grande parceiro. Eu lembro, a gente estava muito pronto para fazer a campanha de fundir,
e a primeira coisa é como que a gente vai fazer fundir sem o salão. E foi um grande barato, porque a gente vendeu 300 mil fundis durante a campanha, 100% praticamente digital, e virou um momento ali de interação, e o fundi se transformou numa experiência do it yourself. No restaurante você recebia ele pronto, e dentro de casa as pessoas montavam e faziam toda a experiência, funcionou muito bem. Então, vários fornecedores se aproximaram, a gente conseguiu trabalhar junto. Alguns entraram em modo de desespero e aí foi um trabalho de pega na mão, explica o que está acontecendo. Mas eu entendo que a cadeia como um todo, numa proporção maior ou menor, entendeu a severidade do negócio. Ninguém tinha uma fórmula pronta, né, e uma solução pronta. Teve muito teste, erro e correção de rumo com velocidade, mas eu acho que uma coisa que criou elos profundos na cadeia que não existiam antes, de comunicação, de trabalho, de entender a necessidade do outro. Então, eu acho que até as relações para trás da cadeia melhoraram muito, foram transformadas. Eu acho que hoje a gente tem até no nosso fórum de transformação digital do IFB, a gente tem discussões maravilhosas sobre essa integração, que provavelmente a gente não estaria na velocidade, no nível de discussão, se não fosse o Covid. E aí, até tem uma coisa engraçada que eu tenho conversado com alguns especialistas, por exemplo, em marketing digital ou experiência digital, que esse momento que a gente viveu no último ano, que na verdade a gente já estava vivendo, que foi acelerado, está tornando o Brasil quase uma referência em digital. Então, eu estou dizendo, eu tenho ouvido gente do marketing digital vindo para o Brasil para entender o que a gente está fazendo aqui, porque a gente teve que se desenvolver muito rápido e com isso veio muitas coisas criativas. Pierre e Cláudio, o que vocês acham? Vocês acham que esse momento, porque muitos países que estão passando também pela Covid já estavam muito digitalizados, né? Pega os Estados Unidos, já tinha um nível de delivery, pega a Amazon, etc., de consumo digital muito maior. A gente se transformou muito rápido. Você acha que vai sair algum legado disso? Vocês acham que vai sair algum legado disso? Então, se eu começar aqui, eu acho que é engraçado realmente as diferenças que a Arista é uma empresa global, né? A gente tem escritórios na Ásia Pacífico, temos escritórios na Europa, escritórios não, temos operações na Ásia Pacífico, fábricas, né? Na Austrália, Nova Zelândia, Malásia, Japão, Coreia, e temos também na Europa inteira, Estados Unidos e Canadá, e aqui na América do Sul. E quando começou a pandemia, a gente entendeu as diferenças logo de saída, né? Enquanto no Brasil nossos volumes caíram 60%, 70% no primeiro mês, Estados Unidos e Austrália, e aí eu estou falando, pegando muito um segmento só, que é o segmento de QSR, segmento de cadeias de fast food, vamos dizer, né? Austrália e Estados Unidos, eles tiveram uma queda muito menor, realmente porque lá o consumo já é diferente, né? Então o hábito de consumo já é muito mais on the go, então você tem takeaway e delivery muito mais desenvolvidos, né? E isso fez com que demonstrasse esse gap grande, enorme que tinha entre aqui a América do Sul, a América Latina, de maneira geral, e esses países, né? Já a Europa, dependendo do país, tinha mais desenvolvimento ou menos desenvolvimento de delivery, mas também não se enxergou uma queda como a gente enxergou aqui no Brasil. Então, acho que o grande legado é óbvio, né? A gente, inclusive porque os insights nesse momento foram globais, né? Pela primeira vez eu falava com todos os meus pares do mundo, né? Que os diretores os presidentes de cada uma das regiões, a gente estava falando da mesma coisa. Nós estávamos sendo atingidos pelo mesmo raio, né? Então, os insights de consumidor eram muito parecidos, né? As reações a esses insights, ou seja, as iniciativas que saíram foram muito parecidas
E eu acho que esse gap que a gente tinha em relação ao resto do mundo, ele não só se fechou, como o que você falou, para mim é a mais pura verdade, a gente acelerou tanto esse processo que hoje, se você me perguntar o que lá de fora é diferente, eu diria que nós estamos fazendo coisas muito diferentes do que está se fazendo lá fora. Muito mais voltadas para esse momento, para a transformação que nós estamos vivendo. O brasileiro e o latino, de uma maneira geral, ele é muito mais early adopter de inovação do que um europeu, né, clássico, tradicional. Então, a gente acabou, nessa onda, acabamos tomando a frente em várias iniciativas. Eu tenho coisas que eu estou fazendo hoje aqui que eu falo lá para fora e viraram um benchmark lá fora, né? Então, eu acho que a gente deu a volta, né? Não só aproximamos, mas também ultrapassamos eles em uma série de questões. Obviamente, os Estados Unidos tem um grau de digitalização muito grande, né? Mas em termos de pensamento criativo, e aí nós somos mestres, né? O brasileiro é mestre nisso, né? Como é aquela história do dar um jeitinho. Na hora que vem uma crise desse tamanho, né? A gente até pode mudar esse dar um jeitinho, normalmente é negativo, é pejorativo, mas eu acho que nesse caso ele acabou ajudando a gente a ser mais criativo e a poder bypassar, contornar essas situações difíceis que a gente acabou atravessando, né? E a sua visão, Pierre? A gente um pouquinho diferente, né? A gente sempre teve dentro da corporação globalmente, a gente sempre foi o país que levou a inovação para dentro e as nossas criações aqui adotadas nos Estados Unidos também, sem problema nenhum, que sempre traz muito orgulho para o time brasileiro. Quando a gente olha, Fernando, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre o nível de desenvolvimento. Dá para dizer o seguinte: Estados Unidos, no nosso caso, off-premise era muito desenvolvido, mas o off-premise, o to-go, né? Aquela coisa do curbside ou eventualmente um drive-thru. E o delivery também estava na jornada ainda um pouquinho mais avançada, mas não tão avançada, dos agregadores ou do delivery próprio, mas o core do off-premise sempre foi o to-go. No Brasil, o to-go é muito pouco desenvolvido no setor de casual dining, principalmente porque a maioria dos restaurantes de casual dining estão dentro de shopping centers, então teve que ter um trabalho de desenvolver os drive-thrus de shopping para possibilitar o to-go. E o nosso grande desenvolvimento numa velocidade grande, trazendo inovação e trabalhando, foi de fato no delivery, e muitas das coisas criadas, sempre a gente, um dos nossos princípios é compartilhar, a gente compartilhando e aprendendo e trazendo. Então, eu entendo que a gente rapidamente transformou o off-premise, né, quando a gente fala em tamanho, num tamanho proporcional ao que já era nos Estados Unidos. Então, a gente fez um catch-up do off-premise que basicamente não existia, era muito incipiente, mas com a partição entre delivery e to-go invertida quando comparado com os Estados Unidos. Então, quando a gente olha, tem um trabalho agora do mercado de desenvolvimento dessa coisa on the move no to-go. Ainda o brasileiro está acessando e consumindo o off-premise, pedindo em casa via delivery. Então, tem ainda aí uma jornada e um mercado grande para a gente acessar e um hábito a ser desenvolvido. Vai vir, mas eu entendo que vai caminhar. E também essa história do drive-thru, do on-the-go, a gente foi tentando explorar no Brasil oportunidades. Então, a Outback foi a primeira companhia a fazer serviços de alimentação no Cine Drive-In. O primeiro foi no Rio, a gente estava lá, desenvolveu rapidamente com um parceiro um app, um produto específico, até pipoca Outback a gente desenvolveu numa collab com Cinemark, com sabores do Thunder. Negócio, eu falo, começa a me dar água na boca. Negócio delicioso, mas assim, tem um caminho enorme ainda de desenvolvimento aqui no Brasil e fora do Brasil do consumo off-premise. E tem várias tendências que a gente vem checando com alfas e betas
que dizem aí de um caminho interessante de como as grandes cadeias de food service, de operadores, podem penetrar ainda mais no que hoje no Brasil, a alimentação fora de casa, o share é de 34%, esse número sobe um pouquinho mais, um pouquinho menos. O grande share do food service era a alimentação dentro de casa, e com delivery, com to-go e coisas que a gente vai criar aí no meio do caminho de experiências super legais do It Yourself, a gente vai cada vez mais penetrar nesse mercado. Então, além de tudo que a gente falou, o mercado endereçável para os operadores de food service se ampliou muito. Que é um legado para o pós-pandemia sensacional, né? Porque a gente pode estar sofrendo esse momento, sem dúvida, esse sofrimento vai matar um monte de gente no meio do caminho, essa é a parte mais triste disso, mas no pós-pandemia, né, a gente pode ter uma realidade muito mais fértil e com possibilidades de ainda mais inovações, né, Pierre? Acho que isso é um ponto importante, né? Exato, o processo foi muito dolorido para todo mundo. Acho que alguém que sentar aqui na sua frente, Fernando, e falar, foi super legal. Não foi, todo mundo transpirou, trabalhou como nunca trabalhou. Quando você olha no retrovisor, puxa, que legal que eu estou aqui, a gente conseguiu trazer, mas ninguém tinha certeza se ia sair do outro lado. Esse no D1, né, no Day One, e aí como que se opera, a gente se apegou à nossa cultura, no que a gente acredita, em cuidar, né, dos nossos colaboradores, dos nossos consumidores, e continuar levando aquilo que é o nosso propósito, né? É transformar momentos comuns em momentos extraordinários. E aí, momento não importa se é num restaurante físico, na casa de uma pessoa, dentro de um carro assistindo um filme, ou jogando um game, né? A gente entrou nesse mundo de games e teve experiências muito interessantes. Você deve lembrar, CCXP, a gente fez um trabalho muito legal, onde a gente criou burgers que eram 100% customizáveis, né? A gente chama dos hambúrgueres multiverso. A gente fez a primeira HQ, né, criada digitalmente, online, colaborativa, do Outback, contando uma história super interessante, e conseguiu conectar o mundo on e off, né, com experiências e com momentos surpreendentes. Então, você pedindo um hambúrguer multiverso, a gente tinha cartunistas desenhando grandes heróis dos HQs nas sacolas, e chegava na casa do cliente uma sacola com um desenho maravilhoso, e isso a gente sabe foi cuidado com muito carinho. Muito legal, muito legal. O Cláudio, você comentou um negócio que foi algumas iniciativas que, inclusive, a Arista acabou se sobressaindo frente a outras subsidiárias da Arista no mundo. Eu sei que uma dessas ações foi a criação de uma startup dentro da Arista, né? Como é que foi tanto o processo para essa startup nascer e como está sendo ela? Conta um pouco sobre essa startup. Bom, realmente essa é uma iniciativa que ela não começou com a pandemia, mas ela se acelerou e tomou mais importância por causa da pandemia, né? Então, a gente criou uma startup dentro da Arista que chama-se Padaria Nota 10, né? E que está virando cada vez mais, o nome está virando não só o nome da empresa, da startup, mas também está virando a própria experiência de todo mundo que está envolvido com o negócio. Eu vou explicar um pouquinho, mas basicamente é um marketplace fechado, onde a gente consegue, numa plataforma digital, né, e numa aplicação, a gente consegue operar, terceirizar uma padaria de supermercado integralmente, né? Então, nós estamos... Esse processo é um processo, para nós, muito novo, né? A gente fala que, na verdade, a gente está vendendo pão, mas é uma empresa de tecnologia. Então, realmente, é bastante diferente de tudo que tem no mercado. O mercado já praticava terceirização, ou seja,
terceirizar as operações de uma padaria de supermercado, colocar gente operando da indústria, fornecendo o produto, todo terceirizado. O que nós fizemos, na verdade, foi criar um negócio onde, às vezes, não somos nem nós que estamos fornecendo o produto, mas ele é fornecido por uma série de outros fornecedores que se agregam a essa plataforma e juntos são capazes, então, através dessa plataforma, de fazer a operação, a gestão toda do negócio, do ponto de vista de BI, do ponto de vista, inclusive, transacional do dia a dia da operação. Então, é um modelo que a gente criou e que ele ficou muito importante durante a pandemia, porque, como eu falei, nessa reinvenção, a gente atuava basicamente no mercado de fast food e passamos a atuar no mercado de retail, né, de supermercados, que tem uma importância para o mundo de bakery, né? Nós somos a terceira maior empresa de confeitaria e panificação do mundo, né? E a maior empresa de confeitaria e panificação congelada. Então, e o varejo, o supermercado, ele sempre foi muito importante para as outras unidades e para nós a gente estava sempre muito focado e continua focado nos nossos clientes de fast food. Mas essa área era uma área inexplorada e a gente começou a abrir, então, a perspectiva de poder fornecer e participar desse negócio que a gente chama de in-store bakery, né? Ou seja, é uma padaria dentro do supermercado de uma maneira muito diferente. Então, hoje a gente tem um negócio de tecnologia, cada vez mais, né? Uma startup de tecnologia. É uma coisa incrível isso, porque eu estou falando, normalmente se fala de startup de tecnologia, basicamente está ligado a softwares, né? A questões de gaming ou search, ou seja, a gente sabe todas as startups de tecnologia que nasceram aí, nós somos uma startup de tecnologia que vende pão, né? E nesse contexto, a gente acha que tem essa startup, ela é transformadora do nosso negócio. Realmente, a gente pode, a partir dessa startup, mudar o nosso modelo de negócio completamente. Obviamente, o nosso modelo sempre vai estar voltado, tem uma parte voltada para essa questão aí do food service, né, tradicional, mas a gente entende que a gente abriu um leque de negócios para a companhia que, se der certo, provavelmente, eu acho que é um modelo que pode ser replicado para outras categorias também, né? Então, nós, obviamente, vamos sempre focar na parte de confeitaria e panificação, mas a gente entende que esse modelo, depois, ele acaba sendo replicável para outras categorias, porque dentro do supermercado você tem rotisseria, açougue, padaria, peixaria, hortifruti, né? Esses são os diferenciadores de um supermercado. E o que a gente faz, basicamente, pode ser feito em outros desses segmentos aí que eu acabei de falar, né? Então, eu acredito que a gente vai trazer uma ruptura, vamos dizer assim, do modus operandi atual. Já é uma necessidade, os supermercados eles já têm a necessidade de diminuir um pouco essa operação que eles têm, porque o supermercado ele não é o core business dele, operar uma padaria, produzir pão, produzir coisas, né? O negócio dele é comprar bem e vender bem, né? E esse modelo ele vai de encontro a isso, onde o supermercadista ele acaba diminuindo manutenção, diminuindo mão de obra, né? Ou seja, e delegando isso de uma maneira onde a gente passa para um especialista e com uma série de benefícios aí. O nosso BI, inclusive, né, que a gente fala, o modelo de dashboards que a gente criou, ele está cada dia mais inteligente, vamos dizer assim, né? Então, nós estamos começando a aplicar inteligência artificial, ainda estamos num processo anterior a esse, a gente está integrando, né, todos os sistemas nessa plataforma para ela poder
a aplicação ela poder ser única e, a partir daí, o cara poder colocar o pedido pela plataforma, receber, o fornecedor receber e fazer lá todo o processo até chegar no armazém, até chegar na loja dele, né? Isso tudo está sendo integrado. A parte de demanda preditiva também a gente está começando. Então, é um modelo que a tecnologia vai ajudar e vai fazer uma diferença brutal para que cada vez mais ele possa operar até sozinho, né? Até o momento onde o operador ele vai abrir a aplicação dele, ele vai ver lá que recomendação, porque o pão de queijo não girou ontem, a recomendação é que ele, na parte entre 9 e 10 horas da manhã, ele faça uma promoção hoje, porque senão o produto vai ter quebra, que se fala, né? Vai sobrar no ponto de venda. Então, esse tipo de coisa é uma coisa que hoje realmente não se imaginava que poderia ter, e essa iniciativa é uma iniciativa que a gente apresentou lá para fora, né, para outras regiões, e é uma iniciativa que os outros estão começando a entender como fazer algo parecido com o nosso, né? Como é uma startup, a gente tem o nosso MVP 1, nós estamos já saímos do MVP 1, já estamos já em uma outra fase, né? Mas a gente já entende que a gente vai conseguir rapidamente escalar esse negócio de uma maneira que ele possa ser exponencial, o crescimento possa ser exponencial para a companhia, né? Ou seja, pouco asset, né? Pouco investimento e retornos incrementais muito maiores do que o custo incremental que você tem, né? Eu acho que esse é o modelo que a gente está seguindo e é uma iniciativa, a iniciativa, vamos dizer assim, hoje, que chama mais atenção no mundo inteiro arista, né? Pela aplicação tecnológica que a gente fez de um negócio tradicional. Então, realmente é um case, porque vender pão ou comer pão é a coisa mais antiga, mais sagrada, né? A coisa mais tradicional que você possa falar é comer um pão, né? Isso tem implicações até bíblicas, né? Então, nós estamos trazendo Moisés, está indo para uma outra dimensão nesse momento aí. Moisés, as tábuas da lei, na verdade, estão virando digitais nesse caso, né? Então, isso é Muito bom. mais ou menos por aí. Tem nenhum sacrilégio, mas nós estamos mudando um pouco a religião. Muito bom. Não, e é muito engraçado que, assim, olhando o que o Pierre trouxe de toda a transformação do Outback, experiência do cliente, consumer insights, tudo que, Cláudio, você está falando de indústria 4.0, cloud, APIs, data science, inteligência artificial. A gente está falando aqui do que a gente traz bonito, né, da inteligência artificial, da transformação digital, né? É o chamado Go Digital. Mas uma coisa que mais me chama a atenção no que vocês dois trouxeram é que a pandemia acelerou esses processos, mas vocês se preocuparam em trazer a semente do Go Digital, do mindset digital, para o momento anterior disso. Vocês já tinham construído e trabalhado, na verdade, até melhor do que construído, trabalhado com seus times esse mindset antes. Cláudio e Pierre, o quanto vocês veem que é importante isso, por exemplo, para quem está assistindo aqui, está falando, eu queria trazer transformações digitais assim nos meus negócios, esse modelo de criar um alicerce de mindset digital dentro do negócio. Fernando, acho que a pergunta é super importante, né? Porque independente do momento de transformação ou qual transformação você vai realizar, a coisa mais importante dentro de qualquer empresa, companhia, são as pessoas. Como elas se comportam, como elas se relacionam e como que elas pensam. Então, é claro que ter feito um trabalho prévio de transformação para metodologias ágeis, a beber da água de startups, participar de hackathons, criar pequenos projetos, né, e pequenas vitórias. Tudo isso ajudou muito a passar bem durante um processo. Acabou a jornada de transformação? Não. Eu acho que a gente ainda está na infância.
porque eu entendo que as tecnologias serão exponenciais. Em muito pouco tempo, eu já começo a ver, a gente vai começar a provar, né, de computação quântica, de verdade, AI funcionando, porque até agora a AI tem uma aplicação bastante limitada, mas quando destrava, destrava de uma vez. O nível de adoção de tecnologias também foi destravado, né, em razão, então as pessoas não têm mais medo de um QR Code. Algo tão simples, né, que as pessoas não usavam no passado, a utilização no segmento de restaurantes. Então a gente entrou com cardápio digital e via QR Code, e foi uma coisa super simples de fazer, não tem segredo nenhum, mas que libera um horizonte enorme. E aí, ao mesmo tempo, você tem todo um movimento, né, sobre gestão de dados, privacidade de dados, como você controla, como se organiza, e são novas dinâmicas e são novas cadeiras acadêmicas, né, que não existiam antes. Então, para mim, o que é fundamental é a gente sempre estar atento à cultura da companhia, entender se os capabilities, né, se as pessoas estão preparadas para o que está por vir, né? As macro tendências são conhecidas, a gente sabe, só que a velocidade de transformação é muito diferente da velocidade de transformação que a gente via no passado. Então, você tinha tempo de fazer uma pesquisa de campo, ver as macro tendências, se preparar, treinar, e aí o negócio acontecia numa velocidade de adoção muito menor. Hoje, essas coisas têm acontecido como um turbilhão simultaneamente. Então, ter a cabeça digital e entender que digital não é o sistema, é muito além do sistema, né? O sistema é uma parte muito pequena, é fundamental para o sucesso das companhias. Se eu comparo a companhia de 3 anos atrás com hoje, a transformação é massiva, de 2 anos continua. Agora, quando eu pego esse ato desse último ano e olho e comparo, né, faço da onde a gente partiu, onde a gente chegou, é abismal a diferença, e eu entendo que a ameaça do Covid com as pessoas também fez as pessoas se abrirem para novos métodos, metodologias, e adotarem com mais facilidade algo que iria facilitar a vida no momento de tanta restrição. Eu concordo integralmente aí com o Pierre. Eu acho que realmente, primeiro, o que ele falou, que se a gente já não tivesse iniciado isso daí antes, ia penar um pouco mais, né? E a gente viu isso, né? Vimos gente que já estava nessa jornada mais adiantada, que conseguiu rapidamente se adaptar, e gente que não tinha começado, que sofreu muito mais. Então, acho que esse ponto aí, realmente. E a história da necessidade faz o monge, né? Aqui, a Covid foi fundamental para que todo mundo abrisse a cabeça e falasse: se eu não embarcar nisso daí, eu vou morrer. O ser humano, ele é adaptável, né? Então, acabou adaptando. Mas a gente lá na companhia, nós levamos isso já antes da pandemia, né? Essa questão de uma maneira muito profunda, que a gente não tinha dúvida, e assim como falou o Pierre, de que as pessoas que fazem a diferença nesse processo, né? E quem falar que passou nesse processo de jornada digital sem tomar um tombo é mentira, né? O cara esbarrou aí, eu pelo menos, todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu conversei, todos os workshops que eu fui e tal, todo mundo tem uma história triste para contar dessa jornada digital, né? Eu tenho a minha, né? Então, todo mundo tem a sua. Eu achei, por exemplo, que eu deveria começar a jornada digital pela área de TI da empresa, porque era a área, em teoria, mais adepta, rápida a essas questões de tecnologia, trabalha por projeto, né, e tal. Falei, puta, vou começar por TI e vou fazer TI minha sementinha para o resto da companhia inteira embarcar, né? Mas quebrei a cara assim enormemente, enormemente. TI era muito reativo dentro da companhia e foi muito reativo. Tão reativo que me deu o insight de que eu precisava, na verdade, mudar tão drasticamente que eu coloquei minha diretora de RH para ser a pessoa de inovação da companhia e de TI.
obviamente não ligada ao legacy, mas ligada ao que eu queria de TI, né? O que eu queria é que TI virasse uma área, um driver de potencializador da inovação dentro de todas as outras áreas da companhia, né? Então, hoje, minha diretora de RH, você sabe disso, Fernando, ela é a diretora de inovação da empresa, simplesmente porque ela entende qual é o mindset necessário e ela entende que precisa implantar uma cultura dentro da companhia voltada para a inovação. Ela não entendia nada de TI, de metodologias ágeis, nada disso, mas ela tinha o mindset correto para fazer tudo isso acontecer. E ela fez acontecer. Então, às vezes eu falo isso, o pessoal fala, porra, mas a pessoa de RH... não é toda pessoa de RH, né? Vamos pensar, né, que não é, então pega essa fórmula pronta aí, pega o meu cara de RH, boto lá, o cara... Não. A pessoa de RH que tenha essa visão, né, de que culturalmente entendeu o que é que você quer do ponto de vista de cultura de inovação e se entendeu, ela é uma pessoa adequada, então, para poder implementar. Mas, realmente, sem esses ingredientes aí que o Pierre falou e tal, seria impossível a gente ter chegado aonde a gente chegou e realmente a necessidade faz o monge, né? A Covid, ela foi fundamental para que todo mundo se abrisse. Eu mesmo vou te falar, se não fosse a Covid, eu não entraria no restaurante, pegaria meu celular e ia ler o que é QR Code lá para abrir um menu. Nunca eu ia fazer isso. Nunca. Quem faria isso, né? Hoje é a coisa mais comum do mundo. Você já virou um hábito, já virou uma rotina quando você vai no restaurante pegar seu celular e botar lá no QR Code e abrir o menu, né? Normal, ninguém nem questiona mais isso, né? E dentro disso, Cláudio e Pierre, tem uma coisa que, para mim, sempre olhando as empresas nesse processo de transformação digital, que é também tomar cuidado com os fashionismos, né? Porque eu acho que também nesse negócio de Covid, tinha muita empresa que estava naquele modelo de transformação digital para inglês ver, né? Vou começar a transformação digital. Faz um lab ali, ó, que conversa com umas startups e a coisa vai. E, cara, não dá para ser assim, né? Você tem que... não começa por aí. Eu acho que também esse é um aprendizado que sai desse movimento todo, né? Você tem toda a razão, né? A gente de vez em quando se apaixona e cria um chihuahua, né, dentro da organização, que é o bichinho que só o dono acha que é bonito e o resto acha que é feio. Mas é de verdade, não começa da forma que você falou, começa entendendo, no nosso caso específico, na jornada do consumidor, quais são as dores do consumidor, quais são as dores que eu preciso resolver, quais são os problemas de negócio. Não mudou em nada o raciocínio sobre o business, como atender bem, criar momentos, jornada do consumidor, tirar a fricção. Agora, a tecnologia pela tecnologia, sem resolver uma questão de maneira bastante objetiva, ela vai ser um custo. Você não tem nenhum lab ou sistema que você implementa que é barato. Você tem que saber também que vai errar, vai dar com a porta, vai bater de frente com alguma coisa, tem que estar pronto para aprender com erro. E são poucas as companhias que aprendem com erro. Tem muita gente que tem aquela devoção ao erro e não muda de posição. Então, a coisa que a gente aprendeu como empresa é: vamos errar bastante, vamos aprender com erro, pivotear conforme necessário, mas entender se a gente está fazendo aquilo para realmente resolver uma dor, é uma batalha que eu quero ganhar, né? Que nem agora não dá para você ter planos de 10 anos. Você tem que saber, você tem que ter uma orientação estratégica de futuro e saber o que é sucesso para você e quais são as batalhas que você vai estar guerreando ali. Então, eu costumo falar para o pessoal que a gente pode fazer qualquer coisa, mas não dá para fazer tudo. E não fazer tudo está aí na arte de priorizar com inteligência e também eu acho que tem uma coisa que o processo ágil traz, que é a coisa, os criadores têm que ser humildes.
porque você cria, você erra, você tem que reconhecer o erro, e às vezes isso é difícil, né? As pessoas às vezes estão tão apaixonadas pelo chihuahua que criou, que elas não vão, mas cada pequeno erro tem um aprendizado e ajuda você ir para frente. Então, todo o projeto, né, que trouxe aqui, assim, ó, qual que é o erro que você teve? Ah, não tive erro nenhum. Então, volta lá, continua testando, porque só quando a gente errar em algum ponto, né, e para mim aqui, um erro ou um problema a ser resolvido não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, de aprendizado. E aí o que a gente tem visto, né, é que a gente tem que ter três coisas na cabeça, Fernando, muito forte, né? Quais são os algoritmos? Você tem que entender o algoritmo de negócio, como esse negócio funciona. A segunda coisa é aonde você vai colocar os seus sensores, porque com data lakes, com dashboards, às vezes você tem uma avalanche de dados e é uma daquelas florestas que você entra e você se perde e não consegue sair. Então, de verdade, quais são os indicadores, né? Aonde você vai colocar o seu sensor e como você vai medir. E terceiro, você tem que entender se você tem as pessoas prontas, capacitadas para operar esses processos, entender essa dinâmica toda, que ela é de uma maneira bastante simples, por um lado, mas, por um outro lado, ela tem uma complexidade que a gente não se deparava antes, né? Não, e é muito engraçado isso que você falou, né? Tem que tomar muito cuidado para você não se apegar à solução que você propôs, né? Se você se apegar à solução que você propôs, se você se apegar à solução que você propôs, a chance de você entrar numa coisa de se... Não, tenta de novo, faz igual, o problema está aqui. A gente tem que se apegar ao nosso consumidor, né? Entender ali as dores e ir testando as soluções. Exato. E tem uma coisa que a gente aprendeu em transformação digital, que tamanho de organização, o que era símbolo de poder, de status de uma organização ou de sucesso, depois que uma pessoa com um computador numa garagem pode fazer a maior empresa do mundo, você pode ser disruptado por qualquer um a qualquer momento. Então, o que você está lidando sempre é com uma corrida, né? E é velocidade que você tem que ter. E é curioso, você tem que ter a velocidade de um tiro de 100 metros, e aí você tem que dividir os problemas em pequenas partes para fazer tiros rápidos, mas você precisa ter a capacidade do maratonista, você tem que ter o endurance para não, com um pequeno sofrimento durante a corrida, você não desistir e chegar lá nos 42. Então, muda muito o estilo de gestão e você entra nesse processo paradoxal dos sprints, das squads e do endurance, né, da maratona de longo prazo. Cláudio, qual o comentário que você tem aí sobre isso? Não tenho. Acho que achei interessante aí essa analogia. Na verdade, o Pierre acabou descrevendo toda a metodologia ágil aí, né? Como ela acontece, né? Então, essa história é isso aí mesmo. Eu acho que a gente tem que conseguir quebrar o elefante, né? Comer o elefante em pequenos pedaços, vamos dizer assim, né? E ter essa habilidade de pivotar, mudar, não ficar... A metodologia ela te ajuda nesse processo, né? Ou seja, planejar menos, executar mais rápido, pequeno, errar rápido, corrigir rápido. Então, se agarrar a essas soluções que não funcionam, para quem está nesse modelo de transformação cultural que eu falo, né? Já passa a não fazer parte mais da cultura da companhia, né? Então, quando você vê que um cara está num processo lá que ele não larga e o negócio não está dando certo, hoje ele já é meio que colocado como fora do contexto cultural que a companhia está vivendo. E isso é bom, porque traz uma agilidade enorme, né, para todos os projetos, todas as iniciativas que a companhia tem. Mas acho que é isso. A gente teve boas discussões no Comitê de Transformação Digital, não sei se vocês se lembram, mas a gente discute esse negócio do Chihuahua, me lembro do Pierre falando do Chihuahua. Outro cara falava um outro termo, que eu me esqueci agora. Shiny things, coisas brilhantes. Era o próprio Pierre. Ele deu uma Shiny, outra...
Shine Felipe. Não, era o... Não era o Felipe que Era o ficava Felipe da Subway. Verdade, verdade. Ele ficava falando desse negócio lá e realmente no início foi bom, porque deu uns alertas assim e a gente falou, não vamos nos agarrar nessas coisas de faz um lab aí, se junta com um monte de startup, né? Porque quando você começa nessa jornada, rapidamente as primeiras coisas que aparecem são essas, né? E o duro, né, do dia a dia, de realmente buscar quais são as dores do setor, porque a gente trabalhou muito isso, né, no nosso comitê, quais são as dores, né, do food service, que dores que nós vamos tentar atacar, né, como organização e tal, esse pensamento, quais são os KPIs, né, ou seja, como eu meço sucesso nessa jornada toda, né? Isso aí acaba ficando de lado quando você entra para o Chihuahua, para o Shining Fences, né? Ou seja, isso acaba sendo deixado de lado, né? Que são as coisas mais importantes que você tem que fazer, ou pelo menos as que vão te dar a base para poder ser bem sucedido numa jornada de transformação digital, né? O Cláudio foi brilhante na colocação, acho que a experiência toda do comitê foi ótimo, mas eu queria fazer uma amarração, né? Que no fim do dia tem uma coisa muito importante nas organizações, que tem vários nomes, tem gente que chama de MTP, mas é o propósito da organização, né? Independente de pivotear, de abandonar um projeto e ir para o outro, a clareza e o alinhamento do propósito da organização, para mim, é aquilo que gruda as pessoas e que transforma, né? E para mim o propósito, a gente sempre pensa assim, o que seria do mundo se a Bloomin' Brands não existisse? E aí a gente sabe bastante que essa coisa do transformar o comum em extraordinário, a criação dos momentos é fundamental. Então tudo que a gente tem feito, né, independente de pivotear, mudar, sprints rápidos, né, o endurance de longo prazo, a gente sempre está olhando, né, e isso é importante para não se perder no processo de transformação digital, para o nosso propósito de transformação, né, o nosso MTP. E, pessoal, estamos chegando aqui já no final do nosso podcast. E assim, acho que uma coisa que ficou clara daqui a transformação digital pode ser aí a ferramenta que dá para tipo te colocar olhando o copo cheio ou vazio, principalmente no momento que nem esse que a gente está vivendo, né? Acho que isso não tem dúvida. A gente trouxe exemplos aqui da indústria, mais no início ali da cadeia, no meio da cadeia, e a gente trouxe aqui a ponta da cadeia também. Tem ajuda da transformação digital para todo mundo, né? E é muito legal essa frase que o Claudio falou, né? E o próprio criador do tema transformação digital, que é o David Rogers, trouxe que é o seguinte: tira um pouco de falar processo de transformação e fala de jornada, porque processo, pela definição, tem começo, meio e fim. E a jornada não. E a transformação digital é uma jornada, ela não tem fim, porque cada vez vem aí uma coisa nova, uma nova oportunidade, seu consumidor se transforma, a tecnologia se transforma, o seu time se transforma, então a coisa vai. Então, para encerrar, queria pedir para Pierre e Cláudio trazerem um pouco das suas considerações finais sobre o que vocês acham que vem de transformação digital, de tendência, quase de futurismo aí, dentro dos seus respectivos aí, segmentos dentro da cadeia de food service para os próximos anos? O que vai acontecer? Olha, essa é boa, né? Eu assim, começar minhas considerações finais, eu queria primeiro agradecer aí a oportunidade de poder estar aqui no primeiro podcast junto com o Pierre, que a gente já participou de algumas juntas, né? Acho que nossa dobradinha sempre acaba dando algum resultado positivo aí. Mas, então, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui e poder expressar um pouco e colocar um pouco do que a gente pensa sobre esse assunto, né? Eu acho, Fernando, assim, o que vem pela frente, né? Nós estamos num momento onde as coisas estão se acelerando muito, né? Então, qualquer previsão que você possa fazer, ela pode ser
você tem que ser humilde, como falou o Pierre aí, né? Nós estamos tentando acertar a próxima semana, o próximo mês, né? Então, por exemplo, aquele negócio de business plan de 5 anos, hoje está difícil esse tipo de coisa, né? A gente acaba tendo que fazer um pouco esses exercícios, mas as negociações com a matriz e tal estão muito na próxima semana, no próximo mês, né? Ao invés de nos próximos 5 anos. Mas eu vejo que esse processo hoje, por conta da Covid, como eu falei, algumas coisas vão ficar, outras vão embora, né? Eu imagino que boa parte vai embora, pouca coisa vai ficar, mas eu acho que a parte de aceleração da tecnologia na vida das pessoas, eu acho que isso não vai mudar, né? Eu acho que isso veio para ficar e veio para ajudar, né? Aquilo que eu falei, que uma coisa que era muito difícil de você adotar, hoje você tem muito mais abertura para adotar. Então, eu acho que a adoção de tecnologia daqui para frente, ela vai ser muito mais rápida do que ela foi no passado. E isso pode beneficiar muitas empresas, né? Como pode também atrapalhar. E uma coisa que o Pierre falou que eu queria ressaltar aqui, que eu acho que cada vez mais vai fazer parte das empresas bem-sucedidas, é um propósito claro e transformador, né? Então, se você pega as empresas que fizeram uma transformação brutal na vida das pessoas, todas elas praticamente não, todas tinham um propósito claro de transformação numa necessidade que já existia, né? Porque ninguém cria necessidade, ou seja, a necessidade estava lá, mas transformaram realmente através de um propósito. Então, você pega o Google, pega as grandes empresas de tecnologia, o Waze, Uber, né? Ou seja, essas empresas elas foram atrás de um propósito que elas tinham muito forte. Então, minha recomendação é, antes de fazer qualquer coisa, realmente tenha uma clareza sobre qual é o teu propósito, assim como a gente vê aí claramente expresso pelo Pierre. Nós temos um propósito na Arista também, que transformar vidas, né? Multiplicar o pão e transformar vidas, no sentido de que a gente entende o nosso papel como provedores de um alimento básico para a população, mas capaz, efetivamente, de poder ir além simplesmente do pão de cada dia, né? Então, por isso eu brinquei, nós estamos transgredindo a Bíblia, né? E fazendo a tábua da lei de Moisés ser digital e ser mais moderna do que nunca. Então, é o tablet da lei. É o tablet da lei. Boa, é isso aí. Obrigado aí mais uma vez. Legal. Primeiro, agradecer, né, o convite também, super honrado em estar fazendo esse primeiro podcast com amigos, né, com o Cláudio e Fernando, agradecer sempre a condição brilhante e muito assertiva, né, das conversas. Eu vou utilizar um pouco da liberdade que a gente tem entre a gente, né, e falar menos de tecnologia e falar mais do consumidor, né, porque para a gente a tecnologia é um meio, o que importa é como o consumidor se transforma, e aqui está falando Pierre na pessoa física, menos Blooming Brand. Eu tenho uma crença que a Covid, esse processo, causou marcas profundas no consumidor e nos comportamentos de consumo que vão ditar o que vai acontecer daqui para frente. Existe claramente um cansaço da situação, uma exaustão da situação, mas ao mesmo tempo, né, esse é o lado negro, você tem uma valorização das relações, do que é importante para cada um, uma clareza, um espaço que você conquistou em razão de home office e da flexibilidade de trabalho, né? E eu não acho que o que a gente experiencia, a nossa experiência foi uma experiência de home office. O que a gente teve foi uma experiência de mostrar que você pode trabalhar em qualquer lugar, conectado, ter a mesma eficiência. Então, é da mobilidade. Então, todas essas coisas, quando você junta, o que você tem é um consumidor diferente, né? Que o que ele valoriza vai se modificar. A gente
como varejista, como operador ou como cadeia, vai ter que entender essas modificações e se adequar de verdade para gerar um momento Outback, o momento do Abrat, uma experiência, ou vender o pão, muito adequada à necessidade desse consumidor. Então, para mim, as grandes companhias que vão conseguir acompanhar o processo de transformação, que vai ser acelerado por uma tecnologia exponencial, né? E a regrinha, não lembro o nome, o Fernando deve lembrar, aquele gráfico que a gente aprende na faculdade da transformação, que mostra o computadorzinho lá atrás, vocês devem lembrar a TK-83, agora o computador que você tem, depois computação quântica, a velocidade naturalmente, com Covid, sem Covid, se aceleraria, mas o que vai mudar é a utilização do que vem por aí vai ter que se adequar às profundas transformações do comportamento de consumo e dos valores das pessoas. Quem não entendeu o que foi o Covid, né, vai ter um problema. Então, ESG vai ser cada dia mais importante. Então, como a gente pode usar tudo isso para ser mais sustentável, responsável e tudo mais? E os consumidores vão querer entender cada vez mais sobre a visão de ESG de cada uma das companhias, né? Esse é um dos pequenos exemplos, eu podia ficar aqui horas, porque esse é um exercício de futurismo, mas para mim a gente precisa entender no nosso segmento especificamente quais são essas mudanças, de novo, profundas no consumidor, e aí fazer o plano de voo e se adequar na velocidade que for necessária. Era isso, super obrigado, foi um prazer estar com vocês dois. Então, pessoal, eu, Fernando Domingues, coordenador do Startup Lab da SPM, head do Comitê de Transformação Digital do IFB, fico por aqui. Agradeço demais pela audiência e lembro que esse podcast, na verdade, esse webcast, ele é mensal e você pode acompanhar sempre ele aqui na primeira quinta-feira do mês no YouTube do IFB. Food Service Brasil.